Fiquemos de pé, irmãos. É uma maravilha, não é, irmãos? Escutarmos os testemunhos, né? Tudo que os irmãos assim têm testificado. Eu me alegro do testemunho, né, dos irmãos, porque a gente vai assim observando o que Deus está fazendo, né? O irmão Paulo foi pego de surpresa, né? Que maravilha! A gente se alegra porque você vê que é a mão do Senhor mesmo, né? Um tempo determinado, Deus determinou, né? Várias vezes ele fugiu, mas essa vez Deus usou o próprio irmão dele para segurá-lo, né? E assim a obra foi realizada. Algumas pessoas ali que estavam se alimentando na carne, mas com as almas famintas, né? Às vezes nós estamos no meio de umas pessoas que estão aparentemente com um sorriso aqui, mas estão tudo vazias, tudo chorando por dentro, um monte de gente falando, e aí, aquelas brincadeiras, homem então, umas brincadeiras sem graça, uns slogans sem graça, né? E tudo, né, é como se fosse assim uma aparência, né? Mas no interior estão aflitos, cheios de problemas. 1 Coríntios 13, irmãos. Vou ler para os irmãos, que os irmãos já sabem. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é um manancial sem fim, né? Inesgotável. Todos os textos, você vai para lá em Gênesis, em Êxodo, nos profetas, Salmo, as palavras dos apóstolos, do Senhor Jesus, todas elas se interligam entre si, né? Disse Paulo aqui, ainda que eu falasse, irmãos, eu quero dizer que esse texto aqui, ele é uma sequência do capítulo 12, porque Paulo estava explicando, né? Imagine se todo o corpo fosse um membro só, ou se o pé dissesse a mão, olha, eu não preciso de você não, né? Aí ele vem falando que Deus colocou cada um no corpo como quis, né? Mas aí ele complementa que essas coisas não são tão importantes. Aí ele fala aqui, ainda, né, que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, veja que está falando do dom de língua, dom de profecia, e conhecesse todos os segredos e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, dar a vida, né? E não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Imagina, entregar o seu corpo em prol de outras pessoas, até no Evangelho, mas se a pessoa não tiver a caridade que ele está falando aqui, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, a liberdade não folga com a injustiça. A caridade não folga com a injustiça, mas a caridade folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. As profecias serão aniquiladas naquele dia. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O que ele está falando? Está falando dos dons. Ele está falando que, mas a caridade nunca falha. Mas havendo profecia, elas vão acabar. As profecias vão acabar, você vai dizer, profetizar, serão aniquiladas. Havendo línguas, dom de língua, vai cessar. Havendo ciência, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quer dizer, por que hoje existe línguas, existe profecia, dom disso, tudo aquilo? Por causa das necessidades. Mas quando Jesus, que é perfeito, se manifestar, essas coisas vão ser necessárias. Então será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, entendeu? Por que ele falou isso? Por que ele está falando isso? É como se agora nós necessitamos de profecia, nós necessitamos de língua, necessitamos de visões, necessitamos de ciência, necessitamos. Mas quando nós chegarmos a ser velhos, já grandes, vamos acabar com essas coisas de menino. Quer dizer, essas coisas aqui da terra, parar. Quando nós chegarmos à perfeição, chegarmos a crescer, só vamos crescer no céu, vocês sabem disso. Enquanto estiver aqui na terra, nós temos que ser como criança, como menino. Né? Porque agora vemos por espelho, em enigma. Muitas coisas nós vemos por espelho. Espelho quer dizer figura, como por enigma. Mas então veremos face a face. Agora eu vejo como um enigma, mas naquele dia eu vou ver face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Que Deus me conhece por dentro e por fora. Então naquele dia eu também vou conhecer tudo. Então vai acabar de profecia, de revelação. Vamos lá. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Poder sentar. Ele ainda prossegue ainda, falando sobre dons e ministérios. Mas Paulo salienta que, se não houver o amor, e principalmente o amor em ação, né, essas coisas não terão valor na vida de um cristão. Um cristão que não exerce o amor, né, o amor de Deus, e não exerce a verdadeira caridade, porque essa caridade que está sendo usada aqui não é, na verdade, um amor parado só no sentimento, é um amor em ação. Não é? João 2, versículo 6 diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Pedro manda acrescentar o amor à caridade. Então tem caridade, tem amor e tem caridade. Não é? A caridade é andar segundo os mandamentos. Porque se eu entrego meu corpo para ser queimado, eu não amo a palavra, eu não amo o mandamento, eu não amo meu Senhor Jesus, eu estou querendo fazer algo como um super-herói, qualquer coisa, mas isso não está me valendo de nada. Se eu tenho o dom de curar, olha como é que é a coisa, hein? O dom de ter uma fé tal e não tiver a caridade, como pode? Mas está escrito no livro de Hebreus que muitos experimentaram do espírito do dom e recaíram. E muitos estão lá no inferno. Curaram, tiveram dons, visões, mas não se importaram com os mandamentos. Não se importaram de verificar seu viver, seu coração, se estava amando, se estava em obediência por amor à palavra. Obediência por amor. Obediência por amor. Nós pregamos o evangelho do amor. Evangelho de regras tem que ser, isso aí é religião, pura religião. As pessoas conhecem, ditam as ordens, estabelecem uma igreja, um culto que tem que ser assim. Claro que tem que ser de acordo com a palavra, mas nós precisamos muito que deve haver no coração dos irmãos o amor. Amar o que faz, sentir prazer. Se não sentir prazer, amor ao Senhor, pode dar o seu corpo para ser morto pelo Evangelho. Isso vai servir de nada. Então não pode uma pessoa grosseira, sem amor. Não tem amor, só por regra, porque quer a coisa certa. Tem gente que gosta de tudo certo, mas é um bruto, é um sem amor, é um indivíduo que, sinceramente, mais burro do que outra coisa. Só tem força para carga, não tem sabedoria. Então, amor é algo diferente. Você tem que amar. Amar o que faz, é para o Senhor. Então, ter caridade é algo excelente. A Bíblia diz que Deus é amor. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, diz assim: e o seu estandarte em mim era o amor.
Então, esse estandarte do amor tem que estar em mim. Ou seja, o estandarte é a flâmula que o porta-bandeira vai levando na frente, vai marchando, o estandarte. Quer dizer, todo mundo logo vê todo mundo marchando, mas logo dá para ver quem está com a flâmula. Porque a flâmula está lá em cima e está sendo levada. Então, quando você mostra amor pelo Evangelho, agora a pessoa te pergunta algo, vê que você, só vê assim, igual o cavalo, ou o jumento, ou o burro. Só consegue ver porque aqui na frente, porque o negócio está pano, você não tem visão ampla. As pessoas devem notar que você não é fanático, zelo demasiado, que você fala com entendimento, você ama o Senhor, ama os irmãos. Né? Eu era de uma igreja, fiquei uns tempos, era na casa de um pastor, nós dava ósculo, santos, varões com varões, os varões com varões, né? Aquelas coisas, e tinha lava-pé, um monte de coisa, né? Então, quando nós nos encontrávamos no centro do Rio, né? Meus irmãos, osculavam um outro no pulso, naquela coisa, e as pessoas naquela época estavam notando isso, né? Um dia chegou um homem daquele assim, todo cheio de educação, né? Cheio de etiqueta. Aí começou a conversar comigo e disse assim: eu acho muito bonito o cumprimento de vocês. Aquele seu irmão da sua família? Eu pensava até que era meu irmão da minha família. Não, nós somos cristãos e nós usamos, né, esse modo de cumprimento. Porque o amor entre as pessoas está se distanciando. Quando vê um amigo abraçar outro, um abraço de amigo. E aí, como é que vai? Não sei o quê, aquele soco e tapinha ali, essa coisa toda, essa fachada, essa mentira, sem amor. Ou então a mulher, quando vai se beijar, beija no ar e encosta o rosto no outro. Isso é falsidade. Eu não gosto de irmã beijando um beijo para lá, um beijo para cá. Dá um beijo de verdade. Chega na sua irmã, minha irmã, dá um abraço aconchegante. Eu gosto de abraço aconchegante. Não é? Aquela senhora que não está na presença do senhor, aquela da bermuda, quando ela veio aqui na primeira vez, né? Senhor, como é que está a senhora? Peguei, senti, dar um abraço nela, né? E ela se desmanchou, ela sentiu que fosse o Senhor dando um abraço nela, né? Às vezes as pessoas não se perdem porque não têm o amor, não têm o sentimento. Imagina que Jonas foi lá, fez aquela obra toda e continuou. Olha lá, ainda que eu pregasse, que eu profetizasse, mas não tivesse caridade, faltou nele a caridade. Ele não estava nem em obediência com o Senhor e nem estava em amor. Porque mesmo que lá no ventre ele fez aquela confissão bonita, aquela oração maravilhosa, confessando tudo, Deus então, depois daquela oração, deu ordem ao peixe, mesmo depois daquilo, voltou ao coração dele aquele velho sentimento dele. Agora, vejam bem, Jeremias chorava pelo povo. Ezequiel, Senhor, dará fim ao teu povo, Senhor. Vê lá Ezequiel 13, Senhor, a maldade da casa de Israel é grandíssima. O Senhor continuou falando, mas o profeta, por exemplo, Moisés, Senhor, se tu vai fazer isso com o povo, então risca o meu nome. Isso eu não posso fazer. Aquele que pegar com isso eu vou riscar. Então veja bem, homens intercedendo, homens se colocando a favor do povo por causa do amor. Moisés amava o Senhor, amava a sua lei. Ele sabia da importância que tinha cada versículo. Sabe que o Senhor analisa isso quando você lê um versículo, lê uma passagem, e vê como você considera ou não considera o que você está lendo e aprendendo. Quando você entra no regozijo da palavra e quer aprender, e quer viver, e quer ensinar, aí está o amor completo. Amor e caridade. O amor é uma árvore, a caridade é os frutos dessa árvore. Chamado... O amor é uma árvore, e os frutos dessa árvore chama-se caridade. É a ação, é o fruto do amor, é o que o amor produz. Se eu amo a Deus, tenho vontade de obedecer, e tenho vontade de falar para a pessoa, porque eu amo. Eu amo a palavra é Cristo. Então, irmãos, Paulo falando sobre os dons, os ministérios, essas coisas não são tão importantes, porque às vezes tem pessoas que se sentem diminuídos, porque ele não vê que ele é igual àquele irmão que sabe falar, que sabe pregar, que sabe cantar, que sabe tocar, sabe caminhar, tem uma educação. Cada um Deus colocou de um jeito.
aqueles irmãos que não sabem falar muito, Deus vai colocar no lugar diante de pessoas que vai lhe entender. Do seu jeito. E não devemos querer imitar ou ser igual a outra pessoa. Cada um tem a sua personalidade. Eu aprendi isso cedo. Não, eu sou como Deus me criou. Eu sou o que sou. Deus me criou assim. Então, eu já entendi que, por exemplo, o meu jeito, minhas palavras um pouco fortes, um pouco atrapalhadas, lá do interior, do meu jeito de falar, do meu jeito de ser, é isso que Deus quer na minha vida. Eu não tenho que modificar para ser, por exemplo, igual o irmão Ricardo, que é mais calminho para falar, Não, o jeito dele, Deus preparou para ele falar para pessoas que vão precisar de ouvi-lo dessa forma. E o meu jeito são pessoas que precisam de me ouvir assim do meu jeito. E o jeito dos irmãos. E a prática e a habilidade de falar e de demonstrar, cada um recebe de acordo com a necessidade. Pois Deus preparou um tempo para cada um trabalhar. E tem uma cota de cada um evangelizar e pregar. Tem irmãos que conseguem falar para o mundo todo, vai em lugares, reúne multidões. Tem outro que vai falar só para 10, meia dúzia, mas o trabalho dele está sendo feito. Parece que o rosto do corpo é a coisa mais principal. Enquanto o rosto está falando, quantas articulações estão trabalhando, nervos e veias, e bombeando o sangue sendo bombeado, o coração trabalhando, para que tudo funcione. Assim é a obra de Deus. Então Paulo salienta que tem algo, isso tudo muito mais importante: o amor, a caridade. Amar é uma coisa boa. Eu li uma vez num livro que quem ama vive bem melhor. A pessoa que ama, que perdoa, não fica com a pulga atrás da orelha, o pessoal diz aí, preocupado, só com a pulga atrás da orelha, coçando a orelha. Essas pessoas têm muito problema de coração. Diz que essas pessoas que se preocupam demais ficam pensando em ter muito problema de coração. Agora, veja bem, o coração, ele corresponde com o seu bom pensamento, a sua fé. A própria saúde da pessoa se torna melhor quando você ora mais, tem mais confiança. Tem uma coisa, quando nós estamos na obediência, na presença de Deus, na confiança, o nosso inteiro, o nosso ser se sente mais seguro. Quando a gente fica preocupado, pensando muito, e tal, e aquela coisa passa dias e dias, isso faz mal ao coração. E o coração passando mal, ele tem uma função específica: bombear sangue. E o sangue corre pelas veias, vai a toda a parte do corpo, levando o quê? Não é só oxigênio, não. E nutrientes. Oxigênio e nutrientes. Água, tudo trabalhando junto. Já fizeram até desenhos e filmes, é um monte de trabalhador levando carga, correndo, e cada um para um lado, cada um para o outro, aquele trabalho. Então o coração precisa estar bem. Eu gosto de aprender tanto o que está escrito aqui, como o que os homens descobriram, que faz referência à palavra do Senhor. Mas a pessoa, irmãos, eu antigamente, eu vivia assim, muito preocupado com os irmãos. Assim, cada irmão me trazia um problema, chegava para mim e me contava algo. Eu ficava assim, querendo resolver dentro de mim. Acabei com isso, irmão. Imagine, você ficar desmaiando, o irmão chega aí com o osso lá de fora. Pastor, eu aqui. Eu vou morrer. Então eu aprendi que os médicos aprendem a lidar com a situação dos pacientes sem deixar se contaminar, porque senão ele não vai poder ajudar ninguém. Assim somos nós. Não devemos fazer escândalo ou aumentar. A criança cai no chão, oh meu Deus, daqui a pouco a pessoa cai também. Nós temos que amenizar todo tipo de sofrimento, ver de maneira menor. Meu pai dizia assim: tu está fazendo uma tempestade no copo d'água. Ele sempre falava isso. Hoje que a gente entende isso, eu não entendia por que ele falava isso. Ele já entendia que nós, filhos, estavam causando um problema sem haver problema, sem haver necessidade, ou grito de escândalo, ou falando palavras, que coisa terrível. Que coisa terrível, nada, para de falar isso. Qualquer coisa, que coisa terrível, que coisa terrível. Você não sabe o que é coisa terrível? Então, irmão, às vezes pronunciamos palavras de maldições, não é? Às vezes nós deixamos esse amor, essa caridade com Deus,
Quando nós pensamos no céu, como diz em Colossenses 3, quando pensamos mais nas coisas de Deus, nós vivemos em paz. Você tem uma conta para pagar, você tem uma comida para comprar, esquece isso, você vai comprar na hora certa. É de cabeça quente. Eu estou falando porque algumas vezes da minha vida me preocupei, outras vezes dominei, porque o Senhor me dava palavras para me incentivar a pensar na providência divina, ao invés de pensar no problema. É igual, até colocaram aí, a ideia é a mesma. Não diga eu tenho um grande problema, diga eu tenho um grande Senhor, tenho um grande Deus. Não é? O Salmo mesmo, elevo meus olhos para os montes. Está no plural, os montes. Quantas vezes as pessoas interpretaram isso errado, pensando que o monte era Deus? O monte era problema, eram vários problemas. Elevo meus olhos para os montes. Quer dizer, o salmista usou apenas uma comparação simbólica. Que montes são muito comparados com reis, gente grande, o Senhor Jesus, não é? Como aquela pedra que bateu no pé da estátua lá em Daniel, e aquela pedra foi crescendo, tornou-se um monte e ocupou toda a terra. Então, montes, no caso do salmista ali, eram pessoas, reis, inimigos, não é? Elevo meus olhos para os montes, estava diante de problemas, estava visualizando os problemas. E ele faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Tem gente que leu isso assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ah, meu Deus. Ele faz uma pergunta: de onde? Mas essa pergunta que ele faz é uma pergunta angustiante, em desespero. Quando ele diz: eleva meus olhos para os montes. Rapaz, eu estou olhando o que está acontecendo lá, rapaz. E agora? O que nós vamos fazer para passar ali? Pode deixar, o nosso Deus vai todas as coisas. É isso que está dizendo no Salmo: elevo meus olhos para os montes. De onde eu vim meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É isso aí. Quando então o salmista ele esquece o monte, para de ficar pensando no monte e pensa no Senhor, ele se refrigera. Ele tem alívio, porque ele sabe que o Senhor dará a solução. Até em Amós, quando Amós diz ali, né, que ele sabia que o inimigo, quando viesse assolar, ainda que a figueira não viesse dar flor, né, que não houvesse manada no curral, que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor fará os meus pés como dos cervos, passando por cima, saltando por cima. Então ele estava confiante, quando o inimigo viesse assolar, porque havia uma profecia, ele está confiante que o Senhor seria com ele e o faria andar sobre as alturas, sobre os problemas. Essa é a confiança. Então a pessoa se mantém em paz, se mantém mais calma, se mantém mais tranquila. Né? O amor faz isso. Quando amamos, quando temos caridade, nós, sinceramente, irmãos, vivemos melhor. Quando tudo a gente fica aborrecido, com raiva de um, e não quero saber, e não sei o que lá, e alimentando essas ideias, esses sentimentos, a pessoa vive mal. A pessoa vive mal. Tudo está ruim, nada está bom. Reclama com um, reclama com criança, reclama com não sei quem, e não sei o que lá, e o tempo todo. Então, o que faz para o Senhor não tem valor nenhum. Ele não tem amor com as coisas de Deus, como vai ter amor com os demais? Não é? Mas aqui está a palavra do Senhor, né? Agora, de todas essas coisas, o que vai permanecer? O amor. A caridade eterna, né? Então, irmãos, de tudo que se faz, de tudo que a gente tem ouvido aqui, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens, né? Então vamos amar. O amor tem que estar nas coisas. Você vai tocar, faz com amor. Vai cantar, com amor, né? Vai falar, mesmo que você vai exortar, mas ame, olha para a pessoa querendo vê-la no caminho, não falar para destruir, eu quero que você vá para o inferno, olha só, não, olha rapaz, se você não se converter, não entender, o seu fim será amargo, porque a Escritura diz que todos que esquecem de Deus serão lançados no inferno. Nós não queremos isso, porque é um lugar que você não sabe o que é. É uma eternidade de sofrimento. As pessoas recebem um corpo para sofrer sem fim. Nunca mais sairão dali.
Quer dizer, a gente fala com amor, querendo que a pessoa entenda, querendo que a pessoa dê lugar, querendo que aquela pessoa seja uma escolhida do Senhor. Às vezes, falamos assim, as pessoas não são escolhidas do Senhor. Edson falou para uma pessoa que não se meteu na conversa dele de um outro, eu pensei que ele contar isso hoje. Aí ele estava pregando para a pessoa, né? Aí chegou uma pessoa, fez uma pergunta para ele e começou a entrar na conversa da palavra de Deus. Aí a gente falou que lá nos céus, né, a gente não vai ter mais essas necessidades, essas tristezas. Aí ele falou assim, mas nós vamos conhecer nossos parentes. Não, isso tudo vai ser esquecido. Ah, então não quero não. Vai embora. Que nem ouvir mais nada. Eu queria contar papai, mamãe, tio, vovó, todo mundo na velhinha, né? Ô meu neto, ô meu filho, você vem pra cá. Então as pessoas, com seus corações nas coisas materiais, como vão herdar as coisas celestiais? A Bíblia diz, não atentando nós para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Irmãos, é isso que eu falei outro dia. Pregue o evangelho. Não dê alimento para cobra. Não dê ratinho para cobra. Nem dê ração para cachorro. Dê pasto verdejante. Para que aquele que for ovelha, ele vai comer e vai aceitar. Agora, se nós oferecer outro tipo de comida, vai entrar aqui na nossa congregaçãozinha um monte de rato, jacaré, gambá, crocodilo, tudo que não presta. Não, só tem que vir ovelha. Esse indivíduo não quis mais, porque ele não se identificou com a verdade. Quem é da verdade, ouve a verdade. Esse é o diagnóstico. Você falou a verdade, a pessoa se aborreceu, não quis mais, não fica tentando modificar jacaré em ovelha, não. Ele é jacaré, ele é cascavel, deixa para lá. Pega na mão do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Não fica tentando colocar, não, porque não é de Deus. Às vezes tem pessoas que são tão educadas, são assim, pessoas boas na sociedade, mas não são do Senhor. Outra é toda cheia de grosseria, não sei o quê, e às vezes é do Senhor. Você fala a palavra, ele dá atenção, joga vestibular, quer ouvir. Essas coisas acontecem, não é? Vamos agradecer ao Senhor, irmãos? Amém. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor.